isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. E eu oro a esse Deus glorioso e poderoso que venha com a unção dele de revelação para que todos recebam a unção dessa palavra que vai ser ministrada aqui, porque é poderosa. É muito poderosa, glória a Deus. Então, eu vou mostrar aqui na palavra de Deus sobre a vontade de Deus. Porque ele disse lá na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, né, que nós temos que ser transformados na mente e renovados pela palavra de Deus para nós conhecermos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas cadê essa vontade de Deus? Então, é isso que eu vou ensinar, porque é esse caminho que eu encontrei na minha vida. Quando você faz a vontade de Deus, você fica uma pessoa realizada. Essa é a chave. Enquanto você não servir a Deus dentro da vontade dele, você não é uma pessoa realizada. Você pode, sabe, ganhar tudo que existe por aí, mas não. Então, isso é importante, o que eu vou ensinar. Por isso, vamos lá abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Bom, então eu vou dizer que não é, vou mostrar agora, já vamos começar, que não é suficiente só saber a vontade de Deus. Não é suficiente só saber a vontade de Deus. Você vai ter que fazer. Só que para fazer nós vamos ver os passos. Amém? Então, Lucas, capítulo 1, nós vamos ver do versículo 26 ao 38, que é quando o anjo vem anunciar Jesus, né? A Maria, que ela vai ser a mãe de Jesus. Então, versículo 26 de Lucas 1. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Nossa, isso é o máximo. Ela, porém, mas Deus fala isso conosco também, quando Ele nos chama. E daí, qual vai ser a sua resposta? É por aí que nós vamos andar. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isso? Pois não tenho relação com homem algum. Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então aqui eu quero comparar esse versículo aonde o anjo fala com Maria, o propósito, né, desta anunciação, o que ele ia fazer, com o que o próprio anjo fala com Zacarias. Qual foi a pergunta de Maria para o anjo, com o que ele anunciou, e qual foi a pergunta que Zacarias fez para o anjo, quando ele também anunciou que Isabel ia ter filho? Então veja o versículo 18, depois então nós vamos ver a conclusão. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer estas boas novas, e ponto final.
Então, há uma diferença entre a pergunta de Maria, porque por que há uma diferença entre a pergunta dela e a de Zacarias? Porque ela fez uma pergunta com fé para ela receber instrução. Não é errado você questionar no sentido de indagar Deus, perguntar por que é assim ou como. Deus quer, porque Ele quer dar instrução do que fazer. Então a pergunta dela foi feita com fé. A dele já não, porque ele não fez uma pergunta com fé, ele achou absurdo. Ele não quis obedecer instruções. Por isso que Deus falou, você vai ficar mudo. O anjo falou, você vai ficar mudo. Porque ele não estava querendo saber os detalhes da vontade de Deus. Maria já queria. Então, aqui mostra para nós que a falta de fé não agrada a Deus, que é o que está escrito em Hebreus 11, versículo 6. O que agrada a Deus é a fé, porque a fé é submissão à vontade de Deus. Toda pessoa que tem fé é submissa à vontade de Deus. Senão, não faz. Tá? Você nunca vai fazer o que Deus manda, porque você não tem fé. Por isso que quem agrada a Deus, nós vimos a semana passada, é quem tem fé e recebe a recompensa. Porque se você tiver fé, Ele está te mandando fazer alguma coisa, você vai ser galardoado, você vai ser abençoado. Então isso vem do relacionamento com Deus. É para você receber a recompensa, tá? Então, já foi um caso diferente o que aconteceu com Abraão, porque Deus veio falar com ele. Mas ele não teve o mesmo posicionamento de Maria, porque Maria esperou. Deus falou, o Espírito Santo vai te envolver e você vai conceber. Ela quis saber como que aquilo ia acontecer, porque se ela fosse igual a Zacarias e não tivesse fé, ela não ia fazer essa pergunta. Por isso que o Espírito Santo nos revela que ela fez uma pergunta com fé. Porque ela poderia, então, já ter um relacionamento com José, porque antes lá o jeito deles se casarem era diferente. Já havia o casamento, mas ela ficava na casa dela com os pais, ele na casa dos pais. Ainda não tinha havido a união matrimonial entre os dois, o relacionamento, ainda não. Eles já eram casados, mas não, eles ainda não estavam coabitando juntos, tá certo? Então ela podia, então eu vou ser a mãe do Salvador? Então, José, vamos já nos unir. E engravidar de José, achando que Deus ia, então, naquela união dos dois, fazer com que Jesus nascesse. É o que acontece quando nós não recebemos a orientação e instrução de Deus para fazer a vontade dele. Ele pode falar para você qual é a vontade, mas você tem que receber a instrução. Então, Maria perguntou, porque ela poderia cair no erro de Abraão, tá certo? Coabitar com José e fazer um filho e falar, aí pronto, estragava todo o plano de Deus, anulou. Deus ia ter que esperar não sei quanto mais tempo para arrumar outra pessoa. Porque ele ficou olhando por muito tempo, ele ficou buscando por muito tempo uma pessoa, para ele poder fazer isso que fez com Maria. Quando Deus pega uma pessoa para ele usar para a pessoa no plano dele, não é assim, vou pegar, não, a pessoa é testada, aquilo leva muito tempo. Por isso que se a pessoa, ela se equivocar, ou se adiantar, ou desobedecer, atrapalha todo o plano de Deus, até ele achar outra pessoa, muitas pessoas vão para o inferno. É sério. Tem um plano de Deus na sua vida para salvar pessoas, você não sabe? Claro. Óbvio. Enquanto você não entrar lá, aquelas pessoas não vão receber. Pensa nisso. Então, vamos ver Gênesis 16, capítulo 16, versículo 1. Gênesis. Nós vamos ver os versículos de 1 a 6. Então, Sara mesmo veio atrás de Abraão, né? E falou, olha aqui, já que Deus está demorando demais com essa história aí, que vai vir um herdeiro, e que eu vou engravidar, e que eu vou ter filho e tal, está demorando muito, já foram 10 anos, nada. Então, por que você não pega a minha escrava? Pronto, faz um filho com ela, porque antes era assim,
era interessante o jeito que as mulheres, tipo, adotavam, né, um filho, que a escrava delas tinha o filho e elas estavam junto na hora do parto e era colocado no meio da perna da mulher que era estéril e ela passava a ser a mãe daquela criança, na hora. Era assim que fazia. Então, ela achou que ela podia fazer isso. Então, é isso aí, veja versículo 1 de Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho, vai falar para um homem isso? Não, foi a maior besteira que ela fez. Né, gente? Nossa, aqui, ó, pode pegar, devia ser uma moça bonita, né? Opa, essa aí que eu vou. Ah, tá bom. Então, e Abraão anuiu ao conselho de Sara. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar egípcia, sua serva, e deu por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Tá vendo? Ah, tá demorando demais. Deus falou um negócio aí para você, tá demorando demais. Ah, vamos mudar, vamos fazer alguma coisa para promover, para dar certo. Você tá com pressa? Você não tá pronto. Tem todo um projeto que envolve o que Deus vai agir na sua vida. Então, você tem que estar bem estruturado em Deus para poder acontecer o que Ele vai mandar você fazer. Não é a hora que eu quero. Tem que saber esperar. É aí que está a história. Bom, aí no 4. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou. Ih, já começou. Quis, mas depois ficou com ciúmes. E babá. Ai, tá vendo? Ficar andando na carne não dá certo, com a cabeça. Você tem que ter orientação de Deus. Julgue o Senhor entre mim e ti, respondeu Abrão a Sarai. A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo o melhor te parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Então, Abraão, ele podia ter evitado muitos problemas que nós estamos enfrentando hoje. Disso daqui, dessa criança que nasceu, que formou um povo numeroso, sem fim, que Deus prometeu abençoar no fim. Deus vai abençoar, que são os árabes. Obviamente. E ele vai atrás, quem está sendo salvo. Tudo bem, ele não desprezou. Por causa de Abraão mesmo. Ele levou em consideração a bênção que ele deu a Abraão, porque afinal aquele Ismael é filho de Abraão. Ele não descartou dessa maneira. Mas houve toda uma divisão. Porque foi a desobediência, tá? Então, isso daí, ele poderia ter evitado e esperado até o dia que iria ser o momento de Sarai engravidar de Isaac, tá certo? Então, então, veja que não basta apenas você saber da vontade de Deus para a sua vida. Não adianta você sair correndo e querer fazer. É aí que está o erro dos cristãos. Então, eles recebem dons e não sei o quê, eles já começam a fazer, já começam a ser, depois chega lá na frente, cai todo mundo. Não consegue perdurar. Não é por aí, tem que ter paciência. Tem que ter paciência. E daí que os outros estão falando? Obviamente que todo mundo ficava falando para ele e para ela, ué, mas Deus não deu promessa? Vocês estão aí ainda? Vai fora, faz alguma coisa, resolve tua vida. É assim que é. E fica as pessoas e o diabo na cabeça também, fica aquela pressão, e daí? Você tem que esperar. Deus te deu uma palavra, você sabe o que Deus quer que você faça, você espera porque Ele está agindo, tá? Só tem que continuar buscando o Senhor. Da mesma maneira de que estava buscando e Deus veio e deu a palavra. Tem que continuar, porque Ele está elaborando o plano dele dentro de nós.
para Ele fazer o que Ele quer, porque nós somos vaso, nós temos que estar em condição dEle nos usar. E na obediência, é assim que Ele quer, é assim, não é de qualquer jeito, tá? Então, Eclesiastes 7, versículo 8, está escrito: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Tá? Que Deus, né? Tá tudo aqui. Então, por isso que eu já trouxe até ensinos aqui e sempre tenho falado que nós temos que terminar melhor do que nós começamos. É baseado nesse versículo. Tá? Nós temos que terminar a nossa carreira com Jesus melhor do que nós começamos. Muito melhor. Começamos com todo vapor, com toda alegria, com toda glória, e lá para o meio... Não, nós temos que terminar num ápice, não na queda, não para baixo. Você busca isso na tua vida, tá? Porque Deus só tem coisa maravilhosa para você. Não é para ficar lá numa coisica, não, nem para baixo. É para estar no alto, até o fim. Então, isso aí requer paciência, tá? Para nós fazermos a vontade de Deus, tá? Por quê que precisa de paciência? Porque existe um adversário que virá contra as nossas vidas. Assim que ele escutar Deus falando do plano dele para a sua vida, só de escutar ele falando o plano de Deus falando o plano dele para a sua vida, ele já vem, o adversário. E aí, o que você faz? Você muda de igreja? Você muda de cidade? Você larga tudo? Porque ele vem. Ele vem com tudo. Porque ele sabe que Deus vai te honrar, que você vai ter poder sobre as trevas, que o diabo não vai ter mais vez na sua vida, que você vai governar nessa terra. Então veja o versículo 8, de capítulo 5 de 1 Pedro. Deus está dizendo assim: sede sóbrios e vigilantes, porque o seu adversário vem. Ele quer ele quer deixar você baratinado. É ele que tem que ficar baratinado. Ele tem que ficar sem ação. Quando você anda na palavra, ele fica sem ação. Ele não sabe mais como jogar ali, o que ele vai fazer, porque ele perdeu o rumo, não deu certo. Né? Porque se você fica olhando para o que ele está fazendo, você embarca nas mentiras dele e ele age e destrói você. Acaba com o plano de Deus na sua vida. Então, ele é que tem que ficar desbaratinado, doido. Ele tem que buscar mais recurso. Mas ele nunca vai vencer. Ele não pode vencer se você não permitir. Não tem essa que é para ter medo do diabo. Tem gente que fala assim: olha, a minha pastora, o meu pastor disse que, sabe, não é bom nem ficar falando no nome dele. Quando vai falar aquela coisa, aquela coisa não, você tem que desmascarar o diabo. Que é isso agora? Não é para ele ficar oculto por detrás e acabando com as vidas. Vai ter medo dele? Você tem que enfrentar, ele é que tem medo de você. Porque o Espírito Santo está aí, o sangue de Jesus, a sua nova natureza. Ele treme de medo mesmo, mas ele quer te enganar, o serviço dele é esse. Então Deus está dizendo: sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo já veio quando ele soube que você recebeu a palavra de Deus sobre a vontade dele. Você sabe, a vontade dele é que você venha aqui mexer nesses instrumentos aqui, para me ajudar. Deus quer que você faça isso. Você obedecer, o diabo se levanta com espora e tudo mais, e espada, contra a sua vida. E você obedeceu, porque você está aqui fazendo. Você está aqui fazendo. Então, por isso que ele está dizendo: sede sóbrio e vigilante. Porque você sabe, né, que eu estou falando. Ele vem com tudo, E daí que ele vem com tudo? Ele não pode achar um vácuo no seu espírito, na sua mente, aonde a palavra não está, porque é lá que ele vai derrubar você. Então é sério esse negócio. Não pode viver na emoção, não. Andar com Deus na emoção. Andar com Deus na emoção, você perde o rumo, você larga a mão, você vai embora. Tá? Então, se você recebeu a palavra e começou a obedecer, ele se levanta.
Ele está dizendo, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mas resiste-lhe firmes na fé. Porque isso aí acontece com todo mundo que está servindo ao Senhor. Aí, pressão por todos os lados na sua vida. É o que acontece, né? Com as pessoas, e muitas delas já vieram me falar isso. Olha, porque antes de eu servir a Deus, estava tudo ótimo a minha vida. Não, a minha também. Aparentemente não estava aparecendo nada errado. Nem eu estava sabendo que eu tinha tanto problema. Estava tudo no barco do diabo, estava tudo bem. Então, tem pessoas que falam, nossa, eu nunca... minha vida antes era tão ótima, sabe, eu não tinha certos problemas que eu tenho hoje. É lógico, você aceitou Jesus, começou a servir, agora é Ele que está te atacando para parar você. Mas você quer andar com Deus ou não? Ele não pode destruir a sua vida, o diabo, simplesmente. Simplesmente ele não pode, se a palavra de Deus estiver dentro de você. Se ela comandar você. Ele não vai acabar com você, com a tua casa, com o teu emprego. Ele não vai acabar com nada. É só você resistir, é o que ele está dizendo aqui. Ele está fazendo tudo para parar você. Porque você, adquirindo o poder de Deus, você destrói ele. E ainda destrói o poder dele na vida das pessoas. É o que ele não quer. Então ele começa a intimidar você, mas eu comecei a obedecer, comecei a fazer, olha aqui, perdi meu emprego, está uma confusão dentro da minha casa com a minha família, eu fiquei doente, olha, ixi, é uma coisa sem fim. Ué, mas só resistir, vai orando, isso tudo vai passar. Mas está com medo do quê? Eu não fiquei com medo de nada quando eu comecei a servir, e era paulada e cacetada para todo lado. Eu nunca tive medo de nada, e nem não vou parar, e acabou. É isso que eu quero. Agora, você não tem a firmeza da palavra dentro de você, você fica, e o que será que eu estou fazendo? É o que você está fazendo? Você está servindo a Deus. O seu inimigo, o adversário vem contra você. Você nem está estabelecido na palavra. Você tem que confessar. O que é? Você não tem dinheiro? Vai confessar para você ter dinheiro. Você não tem saúde? Vai confessar para você ter saúde. Você não tem paz? Vai confessar para você ter paz. Você não tem onde morar? Vai confessar para você ter onde morar. E sei lá, o que você precisar. Uai, pega o versículo aí e fica falando 3 horas sem parar. Te garanto que essa palavra é o poder de Deus, ela vai dominar a sua mente, o Espírito Santo vai te ajudar, uma hora vem a revelação, pá, entrou dentro de você. Aí você começa a andar nesse poder da palavra de Deus, resolvendo o seu problema. Mas você nem faz 15 minutos por dia, nem faz. Uma hora você faz uma coisa, você não é constante no que você tem que fazer. Até ser estabelecido. Está valendo isso ou não? Deus que te dá força. Está desesperado? Você não tem que ficar desesperado com nada, não. Desesperado é o diabo que tem que ficar, porque ele já está condenado para a eternidade. Tá? Agora, vamos observar a vida de Paulo, gente, porque antes dele seguir Jesus, ele matava os cristãos, ele era o soberano, o poderoso. Né? O doutor da lei, sabia tudo. Não aceitou Jesus, mas o dia que ele teve um encontro com Jesus, ele mudou radicalmente, foi obedecer. Olha o que aconteceu com Paulo. Foi só perseguição. Por quê? Para que ele não trouxesse ele mesmo diz isso na segunda carta aos Coríntios, para que ele não trouxesse a revelação da palavra de Deus que ele recebeu de Jesus para os cristãos. É isso que o diabo não quer. Ele morre de medo da palavra de Deus. Ele não quer que você tenha a palavra de Deus dentro de você. É isso que você deve ter. A pessoa ficar se matando para estudar matemática, física, química, sei lá, russo, o que você quiser, coisa aí que é complicado. Mas por que você não vai estudar a Bíblia? Para você ser o maioral no meio do diabo, acabar com ele. Você ter o poderzão de Deus aí. Você deixa a sua vida aí desenfreada para onde ela quer? É culpa sua. Responsabilidade sua, você que tem que ver, tá? Então, o diabo, tudo que ele puder, Satanás, fazer para destruir a nossa vida, ele vai fazer. Porque eu escutei bem lá na igreja do pastor David, logo nos primeiros dias que eu fui, ele falou, olha aqui, ó, quem quiser servir a Deus, fazer isso aí que ele estava ensinando, que é isso tudo, vai ter que experimentar o pior que o inferno tem. Eu escutei, mas nem me abalei, não chorei e falei, eu vou embora. Não.
Que bien el toro, que a palavra de Deus está aqui. A palavra de Deus tem que estar na sua boca e no seu coração. Tá valendo? Para você vencer o que o diabo faz na tua vida. O diabo não pode acabar com você. Ele só acaba e desestrutura você se você permitir. Tá? Se você deixar ele fazer, colaborar com ele, você colabora com ele, aí ele vai acabar mesmo com a tua vida. Estou desanimada, não aguento, vou pegar minha mala hoje, vou embora, ninguém vai me... Olha cada ideia de idiota. Para você sofrer mais. Pensa nisso. E ele põe essas coisas na cabeça dos outros. Ele põe. Eu vou mesmo, eu quero ver quem vai me achar. Isso, você vai com o diabo, você vai bem mal acompanhado. Você vai ficar mesmo. Na pior. Se você está colaborando com ele. Ah, eu estou passando mal, eu vou tomar todos esses remédios, e que se dane, não, você quer ir para o inferno com o diabo? Cabala, você nem sabe o que é inferno. Como é que você não quer saber o que está acontecendo com a tua vida? Ah, porque se morrer vai melhorar coisa nenhuma, porque você vai para o inferno, como é que é? Se você não está com Deus. Como é que você pode tirar a sua vida, se Deus te deu a vida? Você não pode tirar a sua vida, como é que é isso? Pensa. Vocês estão acompanhando? Se você não pode colaborar com o diabo, que ele acaba com a tua vida. Mas no caso contrário, ele não pode acabar com a sua vida. Entenda isso. As pessoas ficam desesperadas porque não veem solução nas coisas que estão por fora e elas começam então a se entregar para o diabo. Ideias suicidas, é isso tudo. Desânimo, que se dane, que caia a casa, vai cair mesmo na cabeça porque está querendo. Acontece lá um vendaval, cai na cabeça. Ele manda. Vocês estão me acompanhando, pessoal de casa? Acorda. Está o evangelho aqui, Jesus Cristo está aqui. Então, Hebreus 12, versículo 3. Considerai, pois, atentamente, olha a palavra que ele põe aqui, atentamente, aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, o próprio diabo, né, nas pessoas, contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma, na mente. Alma aqui, ele quer dizer na mente. Para você desmaiar na mente, quer dizer, chegar nesse ponto que eu estou explicando aqui, que você quer desistir da sua vida. Não chega, não colabora com o diabo para você chegar nesta condição, porque Jesus sofreu tudo do diabo, através dos pecadores. Para nós não ficarmos abatidos, como ele diz aqui, desmaiando em vossa mente, para nós não chegarmos nesse ponto, tá? Então, o diabo, ele põe obstáculos tão grandes na nossa vida, mas tão grandes, tão complexos, justamente para nos desanimar, e ele usa pessoas para fazer isso. Ele usa assim, a pessoa vai criticar, a pessoa vai caluniar, a pessoa vai acabar com a sua vida, vai te condenar. Eu passei por tudo isso quando eu trouxe o pastor David aqui, e mais alguma coisa. Mas nada me derrubou. Eu não ficava chorando e sofrendo nem um dia, não. Eu ficava lá na presença de Deus, só olhando para o que Ele prometeu para mim, confessando a palavra, adorando o Senhor, estudando a Bíblia, lendo a Bíblia dia e noite. Essa é a força, a chave é essa. Para você ficar firme na visão de Deus. Então, todas as pessoas que vão na direção contrária, das trevas que nós vivíamos antes, então essas pessoas vão ser atacadas pelo diabo. É que nem remar contra a maré. Você largou mão de andar na correnteza das trevas, você saiu de lá, você se opôs, o diabo vem atrás. Ele vem com tudo, é bom saber isso. Se você estiver nesta comunhão com Deus diária, com a palavra, o fundamento, a estrutura da sua vida é a palavra, você tem autoridade quando você fala com ele. Está valendo? Você tem que adquirir isso, você tem que saber o que a palavra de Deus está fazendo na tua vida.
Você vai saber quando você tiver revelação, você tem que falar versículo. Você tem que falar, pega 2 versículos, 3 da mesma história. Se é dinheiro, se o seu caso é dinheiro, não tem emprego, é dinheiro, pega 3 versículos e fica falando, 1 hora, 2 seguidas. Porque você está trabalhando com a sua mente, para ela ser ajustada, transformada à palavra de Deus, renovada. Ah, mas você não faz, é 1 hora, 2, você tem que fazer seguida. Até hoje eu tenho essas palavras que eu falava, borbulha aqui dentro de mim, até hoje. De tanto que eu fiz. Ah, se você é doente, você tem que falar 3, 4 horas seguidas o versículo. E mandar o diabo embora. E não se impressionar com sintoma nenhum, porque ele pode pôr pior o sintoma. Porque ele quer te enganar. Mas você não anda pelo sintoma, você anda pela fé. A fé não é sintoma, não interessa. Então não interessa, você está curado, acabou, é o que a Bíblia diz. Você não vai me matar e ponto final. Vocês estão acompanhando? Você não tem? Está faltando mantimento na sua despensa? Vai confessar que o seu celeiro está abarrotado do melhor suprimento que Deus tem, que nunca vai acabar. Pronto. Está cheio de dívida? Que o Senhor é o seu provedor, que as suas dívidas já foram pagas no sangue de Jesus. Cita lá Isaías 54. Você tem que ficar horas, não é 1 minuto. 1 minuto a sua mente não é transformada, porque ela tem a mente do homem velho, das trevas, do pecado contra Deus. Tá valendo? Então, você quer endireitar a tua vida, você tem que passar muito tempo. Às vezes Deus muda você de lugar, de coisa, para você ter menos coisa para fazer, para você ficar com ele, senão você não vai ficar com ele. E nem assim você fica com ele, porque você vai arrumar coisa para fazer. Tá valendo tudo isso? Não é muito bom Deus levar a tua vida, a vida dele, dentro de você. É maravilhoso. Você vai ser sempre protegido por Deus. Pensa nisso. Sempre respaldado por ele. Eu já confessei muito e não adiantou. É lógico, porque nunca entrou no seu coração. Essa que é a verdade. Ficou só na sua boca e na sua cabeça. O dia que entrar no coração, resolveu. Porque você não acreditou um pingo no que você confessou. Então, vai confessando mais, orando em línguas, estudando a Bíblia. Você precisa de pessoas com unção, tá junto de você. Não fica aí agora andando com gente que não tem unção, que anda na religião. Isso aí atrapalha tudo que você está fazendo. Se houver um vácuo aqui dentro de você, onde a palavra de Deus não preencheu, é lá que o diabo vai entrar e destruir a sua vida. Entendeu? Você entende isso que eu estou falando? Por isso que você tem que encher a sua vida com a palavra de Deus, tá? Não pode ter uma brecha, um lugar para ele entrar. Porque essa brecha é falta de fé. A palavra de Deus é que traz a fé. Tá? Deus não quer que a gente fique na mão do diabo. Se ele venceu Satanás. Morreu na cruz, foi no inferno, ficou lá no inferno. 3 dias. Ele venceu tudo para nós, é o que está escrito aqui. Para nós vencermos agora, ele nos deu a condição dele para nós vencermos o diabo. Você só não faz porque você não quer. Não estou me sentindo bem. Vai ficar orando até se sentir bem. Não é no primeiro minuto, nem na primeira hora, nem na segunda, nem na quarta. Às vezes vai precisar o dia inteiro. Porque você está mal mesmo. Está fraco, sem Deus, sem palavra. Então, você tem que ficar lá. Você tira um dia de folga, então. Em tudo e fica lá. Porque obra nenhuma vai preencher o seu vazio. Só Deus. Então, só que então, esse negócio do vácuo aqui que eu estou falando, para você entender melhor. Deus tem que estar dentro de você numa condição maior do que é lançado contra a sua vida. A falta do dinheiro, vamos dizer isso. Deus tem que estar dentro de você numa condição maior, a palavra, do que a falta do dinheiro para você conseguir se livrar deste ataque do diabo na sua vida. Ou a doença. Esse é o vácuo.
Deus tem que estar numa condição maior, a palavra dentro de você, do que a doença que está consumindo a sua vida. Porque maior é o que está dentro de mim do que o que está no mundo. É isso aí. Você nem tem a palavra lá dentro. Vai buscar essa Bíblia, essa palavra, esse Deus. Não se desanime. Comece louvando. Então já 1 hora de louvor. Você vai louvando, você está tipo amaciando, né, o seu íntimo para você receber a palavra. Comece com esse louvor, depois você vai orar em línguas, depois você vai estudar a Bíblia. Vai confessar a palavra. Você tem que passar um tempo lá com Deus. O que você faz que você não sabe nada da Bíblia? O que você faz? O que você vai pregar aqui? Você tem que pregar para você. O que você prega para você? Quando você ora, é você pregando para você. Você não prega nada para você, quer dizer, você não tem nada, você está vazio, hein? Nem todos foram chamados para vir aqui no púlpito, mas todos têm que ter a mesma dose de palavra de Deus dentro de si, para servir a Deus. Não é nada assim da cabeça, mecânico, porque tem pessoas que ficam só com o conhecimento e não tem a unção, porque nunca chegou no coração. Então não muda a vida. Chega no fim, ó, correu, chega no fim e está lá embaixo, que é o que nós lemos lá em Eclesiastes. Nós temos que acabar melhor do que nós começamos. Está valendo isso? Porque você está com algum propósito para o ano 2025 ou como é que é? Porque Deus tem o propósito dele para você. E é de glória. É propósito para te abençoar, para te curar, para te dar, atender às suas necessidades, para te dar paz, amor, sabe? Te dar conforto. Ele quer fazer favores para você, só que você vai ter que resistir todos os ataques do diabo que virão contra você. Você vai ter que levar uma vida com Deus. Então, 1 Samuel capítulo 30. 1 Samuel capítulo 30 é, na verdade, os versículos de 1 a 8. Mas eu não vou ler tudo isso aqui para não ficar muito extenso, tá? Mas aqui está contando a história de Davi, que, gente, vocês todos sabem que ele foi lá, ele era muito jovem, pastor de ovelhas, foi levar comida para os irmãos que estavam em guerra contra os filisteus, e o rei na ocasião era Saul, e o pai falou, vai, leva queijo, leva coisa lá para eles e tal e tal. Era longe, ele foi, tudo, chegou lá, o que está vendo, o que está acontecendo? Aí, é um tal aí, que quem matar esse gigante, não sei o que, mas qual que é a recompensa? O cara era esperto, hein, o mocinho. O mocinho era bem esperto, hein? Judeu, né, gente? Judeu já sabia fazer negócio. Então, ele vai dar tanto de, sei lá, vai dar recompensa financeira, vai dar uma filha para casamento. Não, mas então pode deixar que eu mato esse gigante aí. Os irmãos, o que você veio fazer aqui, seu louco, que essa conversa, vai embora para casa, aqui não é lugar. Não, mas é que meu pai mandou trazer isso para vocês e tal, mas eu estou querendo saber. Esse aí ele nem quis saber da conversa dele, já acabou com a conversa. Os irmãos. Aí ele foi para outro, até que ele conseguiu que alguém fosse falar para o rei. Tem um aí que disse que ele vai matar o gigante. O rei ficou interessado, porque eles não estavam vencendo o gigante. Quando viu aquele mocinho, falou, mas o que é isso? Como é? Não, ele falou, escuta, eu com Deus pastoreando as ovelhas, eu matei o urso, e peguei pela barba o leão e matei. Não com espada nenhuma. Mas Deus comigo. Então, se você quiser, eu mato esse gigante aí. Porque eu sei como vencer isso. E além do que, quem é esse filisteu incircunciso? Quer dizer, que nem tem Deus. Eu não, eu sou um cara circuncidado, eu tenho Deus. Você tem que saber quem que você tem aí dentro da sua vida. Afinal, você nasceu de novo. Você tem um espírito nascido de novo, aonde Deus habita. O próprio Espírito Santo de Deus habita no seu espírito, com tudo que Deus é. Você tem que ter revelação disso para você vencer o diabo, para ele não acabar com a sua vida. Então tá bom. Mas que medo, esse menino não vai dar certo. Mas olha, vamos pôr aqui toda essa armadura. Gente, aquelas armaduras, o menino... não, como que eu vou vencer? Eu nem aguento para arrancar isso tudo, não aguento. Ele falou assim, pode deixar que pôs um embornazinho dele lá com as pedras. Ele falou, é isso aí que eu vou fazer. Aí ele fez, coitado, esse aí já era. Mas enfim, ele quer e vai. Então, nós sabemos que com o poder, a visão que ele tinha de Deus no coração, porque ele meditava a palavra,
pastoreando. É isso que você tem que fazer. Você está trabalhando, você está no seu serviço, onde você está meditando a palavra, porque ela está dentro de você. Você vive Deus porque Ele está dentro de você. Então, a sua oração tem que fazer isso. E ele lá pastoreando, trabalhando, vivia Deus com aquilo. Tanto que quando veio o ataque contra ele, ele venceu, porque ele tinha Deus. Porque você pode vencer uma fera dessa sem arma, mas ele venceu para proteger as ovelhas. Então, ele matou Golias. Sabemos que ele matou Golias, glória a Deus. Depois disso, ele ficou 13 anos sem ter uma orientação de Deus para o chamado dele. Porque Saul começou a persegui-lo por inveja, que a gente já sabe. E quem que é esse? Lembra que eu já trouxe aqui? Ele venceu... Saul só venceu 1000, ele venceu 1000, ele venceu muito mais. E ele começou a ficar com inveja, que todo mundo estava cantando e honrando ele, Davi. Então, mas depois disso, Deus não deu mais uma palavra, nenhuma orientação para o ministério dele, para a vida dele. Então, a gente sabe que ele foi e se estabeleceu lá em Horebe, para aqueles lados, e ele acabou até governando, sendo ali por ele mesmo, aquele povo. Então, se juntaram a ele 600 homens, que eram os piores homens, assim, pessoas assassinos, bandidos, que a justiça procurava, gente só com problema. Quer dizer, não valia nada, umas pessoas muito estranhas. Mas eram os guerreiros que estavam com ele e eles venciam todas as batalhas. E nessa que eles estavam guerreando e tudo mais, a cidade que ele morava era Ziclag. Eu preciso trazer um ensino sobre isso para ver se você vai servir a Deus. Como é essa história? Então, aí, quando eles chegam de volta, que é o que está acontecendo aqui, né? Os amalequitas tinham tacado fogo na cidade dele e tinham levado todas as mulheres, pego toda a riqueza, ouro, para tudo que tinha e levado as mulheres embora. E posto fogo em tudo na casa, em tudo, acabou tudo. Então ele chegou, ele não tinha família, ele não tinha casa, ele não tinha mais nada. Gente, o cara que matou Golias, um cara que serve a Deus, um cara guerreiro que estava vencendo todas as batalhas, que tinha esses 600 homens que formavam um exército com ele e tudo mais. E quando aconteceu isso, os homens viram a situação da cidade, que eles também perderam a família e tudo mais, vieram contra ele, os caras que ele amparou, que ele recebeu, que ele ajudou, que eram gente sem caráter, que não merecia nada. Ele aprumou os caras, né, acolheu. Quando a coisa ficou ruim, todos ficaram contra ele, mais essa ainda, diante de todos os problemas que ele enfrentou por 13 anos. Aí aliás, pegaram em pedra para apedrejá-lo, queriam matá-lo, inclusive. De tão desgostosos que eles ficaram, puseram a culpa nele. Ele não tinha culpa. Puseram a culpa nele, os 600 homens. É isso que acontece. Que eu acabei de falar, o diabo vem, vai te caluniar, vai pôr inimigo, vai acabar com a sua vida, vai fazer isso tudo aqui. Então, aqui no versículo 6, o que aconteceu? Veja só. É por aí, então, tá? Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo. Quer dizer, já estava apedrejando para matá-lo. Porque todos estavam em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Porém, Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. Então, Davi ia começar a entrar na condição deles. Ele se lembrou do Deus dele, que sempre esteve com ele. Esse Deus que esteve com ele quando pastava as ovelhas, que matou o leão, o urso, que matou Golias. Né? Aconteceu coisas ao redor dele, mas não com ele. Então ele foi buscar Deus. Aí no versículo 7, presta atenção. Então isso aqui nós temos que entender o seguinte. E por isso que precisa ter relacionamento com Deus para estas horas. Quando o diabo vem, porque senão você cai. Senão você se desanima, se você não tem relacionamento com Deus. Ele tinha. Por isso que no final do versículo 6, ele disse, Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. Aí veja como que ele se reanimou. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque,
Traze-me aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo, então, eles punham aquela estola que vocês sabem que tinha aquelas pedras e que lá eles vinha a profecia de Deus. Então ele pôs para perguntar para Deus o que ele ia fazer. Para os nossos dias de hoje, o que representa isso? A palavra. É a palavra de Deus que fala o que Deus vai fazer para você. Ai, mas aonde? Qual que é essa situação? É financeira? Multiplicação dos pães? Pagar os impostos? Tira a moeda da boca do peixe? Deus faz. É doença? Jesus curou. Ressuscitou Lázaro, que já estava morto. Curou o cego, o leproso. A mulher que era corcunda, 18 anos, etc. Não tem paz. O endemoniado, ele libertou do cativo de Satanás. É a palavra. Ela tem que estar no seu coração, senão o diabo derruba você. Não derrubou Davi porque a palavra, ele tinha a palavra. Ele sabia se relacionar com Deus. Você tem que aprender a se relacionar com Deus para as horas difíceis, porque elas vêm direto. Às vezes vem mais fraca, às vezes vem mais forte, mas elas vêm. Como é que você vai reagir? Então, no versículo 8, então consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei eu o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-o, porque de fato o alcançarás e tu o libertarás. É o que eu sempre fiz com você, Davi. Vai em frente. Ele queria desanimar. E aí ele venceu. É isso. Se você tem a palavra dentro de você, Deus te dá aquela palavra, não, faça assim, faça assado, confessa isso, fica firme. Ele te dá toda a orientação. Hoje, isso aqui representa a palavra de Deus, para Ele nos orientar. Só que nós temos que construir um relacionamento com Deus através da palavra de Deus. Está valendo? Construa um relacionamento com Deus através da palavra de Deus, tá? Deus vai mostrar a vontade dele para você. Ele mostrou a vontade. Não, eu ainda quero que você vença todas as batalhas, Davi. Todas. E é isso que ele vai falar para você. Eu quero que você vença. A vitória é sua, eu conquistei para você, eu te dou. Então vai, faz a sua parte. Olha isso. Tá entendendo? É para você ser vencedor, tá? Então, vencer Deus, ele vai dando a direção passo a passo. Cada hora, agora você faz isso. Agora você faz assim. Porque vem muito diabo. E você não vai vencer todos de uma vez. São os passos que você está dando, você está vencendo. Ele vai dando a direção para você. Está valendo? Que é isso que é através da palavra de Deus, porque aí os obstáculos que estão no seu caminho vão sendo tirados. Você tem que aprender isso. Andar no evangelho é isso aí. É coisa que você não vê os outros ensinando por aí. Que é para você sofrer, a sua vida não tem jeito, é isso aí. Não, senhor. A sua vida tem jeito, está dentro de você. O jeito de você vencer. Eu ando nisso. Eu ando nisso. Se você me ligar chorando, eu não vou chorar com você. Eu vou falar a palavra de Deus. Eu vou ter uma palavra, aquela que me anima. Vai sair do meu coração para falar para você e você vai ficar animado. É isso aí. É isso que você tem que fazer com as outras pessoas quando elas vêm atrás de você. Então, Isaías 54, 17, todo mundo já sabe. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condena. É você que vai condenar o que o diabo vem fazer através de você. É você. Ele te deu autoridade sobre todo o mal. Tá valendo? Não é para deixar para os outros fazer, não. Faz você. Tá? Então, toda arma forjada contra ti não prosperará. Não vai prosperar. O diabo não vai vencer você. Está escrito, não vai. O diabo não vai vencer você, por quê? Porque você vai usar a sua língua para acabar com o que ele está falando e fazendo. Você é que vai condenar. Você é que condena o diabo. Está entendendo isso? Com a sua palavra? Por quê? Porque essa é uma herança do servo de Deus. E é o seu direito. Que procede de você, diz Deus.
É seu direito, é uma herança sua condenar o diabo, que veio em cima da tua vida acabar com você. Então você usa a palavra de Deus é a espada. Deus não se agrada de cristão derrodado, ele só se agrada daquele que tem fé, para ele poder galardoar-te, dar a glória dele, te coroar com a bênção, com o milagre. Está valendo? Porque a riqueza de Deus, gente, não é uma conta cheia de dinheiro, é você ser próspera na sua alma e você ter a fé e Deus multiplica, abençoa, não te falta nada, você pode andar nesse reino de Deus com abundância. É maravilhoso. É outra vida. Tá valendo? Não é esbanjar não, tá? Não tem nada de esbanjar, porque Deus não gosta disso. Você tem que saber usar o que você tem. Mas é para você andar na vitória. Agora, Isaías 28, então, para concluir, versículo 12. Ao qual ele disse, Deus, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério. Está esta palavra junto com Judas, capítulo 1, versículo 20. Edificai a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. É isso que é o descanso, ele vai resolver a sua vida. Você ora quanto em línguas? Com esta palavra que você estuda, porque não adianta só orar em línguas e não estar com essa palavra em lugar nenhum. Não vai resolver. Vocês estão sabendo disso. Vocês estão careca de saber disso. Teve gente que, eu estou orando 8 horas. Mas eu vou parar porque não resolveu logo. Você nem estuda a palavra, você não confessa a palavra, você não quer fazer o que Deus está falando, você não quer mudar, você não faz nada. Então nada resolve. Tá valendo? Vocês sabem muito bem o que eu estou falando. Então, orar em línguas é que vai ajudar tudo isso. Tem que estar acoplado a tudo, a oração em línguas. Porque ali vai ser revelado o plano, a vontade de Deus para a sua vida. Você vai saber que, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, isso não, isso sim, como? Valeu! Eu estou muito feliz, muito alegre pela palavra de Deus, por vocês estarem aqui, por eu ter podido transmitir essa palavra que saiu do meu coração para todos vocês, para vocês terem bênçãos no ano 2025, em nome de Jesus. Amém?